Olá, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Não esqueçam de enviarem as perguntas ao longo da aula, tá? E hoje nós vamos começar. Então, o nosso tema é cuidados de final de vida. E para falar sobre esse tema, eu convido a doutora Ana Beatriz. Por favor, doutora. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente pelo Brasil inteiro, né? A gente sabe que cada vez mais o Brasil inteiro tem se dedicado a ouvir um pouco do que nós temos a dizer e eu espero, junto com a Babi, nessa próxima hora e pouquinho, conseguir esclarecer as dúvidas de vocês de uma forma objetiva e prática. Esse é o nosso olhar. Então, vamos começar a falar a primeira parte sobre os conceitos, né? Uma breve explanação sobre cuidados de final de vida e cuidados paliativos. Como eu já digo, de cara é um breve resumo, né? Na verdade, essa é uma área da medicina que tem crescido cada vez mais e ter a pretensão de, em 20 minutos, falar sobre cuidados paliativos é bastante ousado. Então, na verdade, eu quero que vocês tenham uma primeira ideia do que nós, especialistas em cuidados paliativos e todos os colegas que estão nessa área, o que nós fazemos para melhorar a qualidade de cuidado. Então, esse é o nosso olhar, qualidade de cuidado, né? A primeira coisa que eu sempre pergunto é, quando eu penso em cuidados paliativos, e eu digo isso por mim, né? Não só por pessoas que também não são da área da saúde e não são especialistas, quando eu penso em cuidado paliativo, eu acabo por pensar em pessoas que estão em finitude, em moribundos, como se diz, né? E, na verdade, isso já é um primeiro equívoco, porque o cuidado paliativo, ele aborda todas as fases das doenças que são potencialmente incuráveis. Eu digo potencialmente porque pode ser que eu descubra, de repente, um câncer intratável num paciente, incurável, e que ao longo do meu convívio esse câncer tenha cura, né? E esse paciente não deixa de ter necessidade de ser cuidado, né? Mas a gente indica a assistência paliativa da equipe de cuidados paliativos aos pacientes que têm uma doença sem propostas de cura, então potencialmente progressivas e, portanto, terminais em todas as fases e não só nas fases como a gente vê nas figuras de finitude extrema, né? Que seria o primeiro imagem que nos vem à cabeça até esse momento. Eu espero que no fim da aula isso tenha mudado de alguma maneira. O conceito de paliativo da Organização Mundial de Saúde é o que a gente ouve, comenta, fala e multiplica por todos os lugares, né? É uma abordagem que promove qualidade de vida, qualidade de cuidado ao paciente que é acometido da doença potencialmente terminal e aos familiares, né? Que ambos estão enfrentando uma doença ameaçadora de vida e, portanto, precisam de prevenção e alívio de sofrimento. O sofrimento do paciente pode ser físico e psíquico, o sofrimento da família pode ser psíquico, social e, às vezes, até físico. Então, o olhar é muito amplo, né? E o olhar também é para que a gente identifique de forma precoce os possíveis sintomas, avalie a natureza da dor e de outros sintomas de qualquer outro tipo de etiologia e faça um suporte tanto físico quanto emocional, social, espiritual, tá bom? E de onde que surgiu tudo isso? Na verdade, o cuidado paliativo é muito recente. Na pré-história e mesmo na época das guerras, o olhar era sempre de que o indivíduo tinha uma doença, essa doença seria fatal e não havia muito o que ser feito. Então, o cuidado, ele era muito limitado, né? A partir da ascensão do cristianismo na Europa e da Idade Média, começou-se a haver um olhar de misericórdia, de bondade às pessoas que não tinham suporte. Então, peregrinos, necessitados, eram acolhidos em unidades específicas, mas não se chamava isso de cuidado paliativo absolutamente, às vezes nem de cuidado à saúde, era mais um cuidado social, né? E esse cuidado social de bem-querer parece que ficou congelado por algum tempo quando, nas últimas duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra, a medicina surgiu com um olhar de cura, né? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de viajarem e puderem visitar museus dedicados à guerra, vocês vão ver o papel da guerra para o desenvolvimento da medicina. Então, as cirurgias vasculares, próteses,
antibióticos, muita coisa surgiu da necessidade de fazer com que o soldado não morresse. Porque se o soldado falece, a gente perde a possibilidade de ganhar a guerra. E aí o olhar muda. Ao invés de cuidar do indivíduo, para que ele se sinta bem e confortável, como na época medieval, a gente olha para o indivíduo como um número e ele vira um representante da minha tropa, então ele não pode morrer. E aí o cuidado ao ser humano parece que é esquecido e entra o cuidado à doença. Eu não posso perder o meu soldado. E é essa medicina que a gente aprendeu, a medicina e toda a área da saúde que a gente aprendeu nas nossas graduações, nos nossos cursos de especialização. Eu preciso curar. É um olhar recente, mas que se perdeu às vezes, muitas vezes, o olhar humano. É lógico que curar é maravilhoso, mas e quem não tem cura deve ser esquecido? E é isso que a gente fala no cuidado paliativo. No mundo, tudo é muito recente. A gente acha que o Brasil está engatinhando, mas enfim. Em 1800 começaram a surgir os primeiros hóspices na França e depois Inglaterra, mas muito mais com olhar de caridade. E só na década de 50 na Inglaterra, Cicely Saunders, que é a nossa musa inspiradora, né, do cuidado paliativo, ela introduziu o cuidado paliativo de uma maneira técnica, objetiva, no hospital onde ela trabalhava. Cicely Saunders, a gente já falou sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, eu brinco sempre nas minhas aulas, quem já me ouviu falar isso já sabe o que eu vou dizer, que ela era a síntese, o exemplo maior de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Ela era, né, hoje falecida, uma assistente social que sentiu uma demanda de estudar enfermagem, porque ela se sentia na necessidade de fazer alguma coisa mais técnica em relação a essa área, e depois ela fez medicina. E com esse gabarito enorme, né, esse currículo gigantesco, ela pôde mudar, então, a história do cuidado paliativo na Inglaterra e no mundo. E é na Inglaterra que existe o hospital da Cicely Saunders, que ela ajudou a criar e conceber, que é o St. Christopher, que vocês vão ouvir muito falar. E quando também tiverem oportunidade de conhecer, vale muito a pena. A história da Cicely Saunders, então, ela acontece quando ela é tocada pela história de um paciente com uma doença sem cura, e ela se envolve pessoalmente, tecnicamente, para tentar ajudá-lo. E é dela a frase que eu acho que, eu sempre brinco, se a luz acabar, essa frase diz tudo que a gente vai falar, né? Se só isso der para você ver, você já entendeu o que é cuidado paliativo. Eu me importo pelo fato de você ser você até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas para viver até o dia da sua morte. Então, o olhar do cuidado paliativo é tirar o olhar de que ele está morrendo, não vamos velar uma pessoa em vida. Não, a gente vai reafirmar a vida e colocar o peso e o valor que interessa nisso. Então, não tem como não se apaixonar e não tem como, da área da saúde, dizer que você não gosta ou não concorda. Se você está nesse barco, eu tenho certeza que você tem carinho e importância pelo outro. Então, você já é potencialmente um paliativista. O conceito mais amplo e para a gente entender de forma bem objetiva é que a gente não cuida do indivíduo só no momento da finitude. Nós ainda, de equipes de cuidados paliativos, somos chamados aqui para o momento da morte, para um controle de sintoma de dor, de falta de ar, de, enfim, questões físicas ou psíquicas, mas o cuidado paliativo ele deve ser instituído e estabelecido tão logo a doença é diagnosticada. Então, vamos dar um exemplo que eu sempre comento também. Vamos supor que hoje eu sou diagnosticada com um câncer de tireoide num ultrassom ali de rotina. Eu não estou falecendo e eu não tenho dor nesse momento, mas eu sou informada que possivelmente em algum tempo pré-determinado eu posso não resistir. A partir de agora, junto com o meu oncologista, o meu endocrinologista, eu tenho que ter um profissional de uma equipe de cuidados paliativos para me ajudar a provisionar o meu cuidado. Alguma coisa do tipo, Bia, marque menos consultas no consultório porque você vai ter mais necessidade de ir até a clínica de tratamento. Considere dividir a sua conta corrente com alguém da sua família, porque enquanto você estiver no hospital, a necessidade de manejo financeiro pode ser maior por parte de outra pessoa. Deu para entender? É um olhar gerencial de saúde. E essa pessoa que provisiona o seu futuro desde lá, quando você estava bem, ela se transforma em alguém muito mais presente à medida que a doença clínica vai avançando e que a possibilidade de terapia modificadora de doença se esvai. Então,
daqui 1, 2, 3 anos eu posso ter uma doença severa, com comprometimento físico e funcional, e aí o oncologista ou o endócrino vão dizer, olha, nesse momento o tratamento cirúrgico não é mais seguro ou a quimioterapia não é mais segura. E aí sim, a equipe de cuidado paliativo, então, entra para um olhar de cuidado mais intensivo. E isso absolutamente não termina no momento do falecimento, no caso do meu, se esse fosse o caso, que bom que não é, né, nesse momento. O cuidado paliativo continua com o acolhimento e suporte ao luto, porque a família, os amigos, os cuidadores e a equipe de saúde são objetos de cuidado. E a gente não pode esquecer disso, então o cuidado é mais amplo e integral. Esse diapositivo eu tirei do guia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vamos falar de cuidados paliativos, capitaneado pelo Dr. Daniel Azevedo do Rio, e que todos nós da comissão fizemos juntos, e está no site, depois eu vou dizer para vocês como vocês conseguem ir de graça, tá bom? Nesse sentido, e eu já falei um pouco sobre, o indivíduo que está acometido da doença, ele é o paciente num contexto de família, né? Então, hoje eu sou um membro de uma família repleta de bem-estar, e quando eu sou acometido de doença, eu me transformo um paciente num contexto de doença e minha família adoece também. E quando eu não estou mais aqui, o luto e a família continuam. Então, o cuidado não é só para dor, não é só para náusea, não é só para diarreia. É um cuidado de gestão de saúde, lógico que aspectos físicos do indivíduo e de quem está em volta, psicológicos, sociais, coisas do tipo, temos um velório programado, ela gostaria de ser cremada, tem alguém que ela gostaria que viesse de outra localidade que deveria ser avisado, a gente tem que ajudar a família nisso, né? O suporte espiritual, que às vezes é muito interessante para uns e pouco interessante para outros, a demanda é de acordo com o paciente, a gente não tem que oferecer um padre, um rabino, um conselheiro, pode ser que o indivíduo não queira, e se ele não quiser, isso já é o suporte espiritual dele, a gente tem que abrir a possibilidade para que ele diga o que quer. Tá bom? Questões práticas, né, como eu disse, e o cuidado mesmo do luto e da finitude extrema, que eu vou falar mais pra frente. Então, para a gente entender o que é cuidado paliativo, fim de vida, morte, na verdade, o cuidado paliativo é o cuidado de todo o processo a partir do momento que uma doença potencialmente incurável é diagnosticada. E aí a gente tem um paciente em processo de morte, quando aí aquela foto do começo da aula cabe, né? Um paciente que está no leito, que não consegue mais caminhar, que precisa de ajuda para os cuidados, né? Que é quando a doença está em progressão para uma finitude, né? Que pode ser uma progressão que pode durar dias ou meses. Em geral, quem piora rápido tende a falecer mais rápido. E quem piora de forma mais lenta tende a ter uma história mais lenta. A gente não consegue dizer o tempo. E aí existem sinais clássicos da fase final de vida que a gente usa um termo técnico de últimas 48 horas, mas que podem ser 2 horas ou 3 semanas, né? São sinais da finitude extrema, né? Que seriam a imobilidade, a alteração de perfusão com extremidades arroxeadas, uma dor ou um comportamento de difícil manejo, ronco de final da morte, que é quando existe uma fragilidade de musculatura de orofaringe, o paciente parece que faz um gargarejo e a gente acha que tem secreção pulmonar e na verdade não é pulmão, é a fragilidade de musculatura de orofaringe. Isso nós, de forma técnica, olhamos e falamos, provavelmente estamos na finitude extrema, né? Isso é bem técnico, não é psicodélico ou qualquer outra coisa. Lógico que com a prática clínica, às vezes você sente algumas coisas mais, outras menos, mas é tudo bastante técnico, tá bom? Os princípios, então, são todos esses que eu falei, que eu vou deixar no diapositivo se vocês quiserem revisar num segundo momento. É promover alívio de dor, desconforto, dar suporte psíquico, social, emocional e afirmar a vida. Não existe velar alguém que está vivo, né? O luto antecipatório, ele é muito doloroso para quem é o paciente e para quem está em volta. Então, afirmar que enquanto a gente está aqui, a gente tem coisas para comemorar, se um dia foi ruim, o outro dia vai ser melhor, sempre com expectativas com o pé no chão, né? Provavelmente um paciente na finitude extrema não vai correr a São Silvestre, mas talvez amanhã ele consiga sentar na cadeira e ficar 40 minutos no jardim. Isso para nós é correr a São Silvestre, né? Expectativas com o pé no chão e sempre muito próximo do paciente, da família e da equipe de saúde. A gente sofre muito quando a gente cuida, então a gente também tem que ser cuidado. Nunca esqueçam disso, tá bom?
E no Brasil, a gente falou da nossa musa, Cicely Saunders, lá na Inglaterra, de alguns movimentos na Europa. No Brasil, as coisas estão engatinhando muito, muito ainda, mas a gente já está muito bem. Em 1990, o professor Marco Túlio, na Escola Paulista de Medicina, começou a falar de cuidado paliativo e fazia reuniões. Ele foi um grande inspirador para outros tantos excelentes serviços aqui em São Paulo e no Brasil. E aí, lá para o ano 2000, a gente começa a ter simpósios aqui, simpósios ali. E em 2002, o SUS considera o cuidado paliativo como algo realmente, de fato, existente, mas para dispensar medicações relacionadas ao câncer. Então, sempre com o olhar do câncer. E não é só o câncer que mata. A gente que cuida de paciente fora do hospital sabe que o câncer, logicamente, mata, mas tem outras tantas doenças terminais e que não são vistas como tal, né? E, de forma mais técnica, em 2004, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia cria uma câmara de discussão, uma comissão de discussão de cuidados paliativos. A ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, é fundada com médicos de outras regiões e também médicos da Sociedade Brasileira de Geriatria, que um carinho e respeito à doutora Cláudia Burlá, à doutora Maria Goretti, pessoas que são as nossas pioneiras nisso. E o CFM, o Conselho Federal de Medicina, então, em 2006, cria uma câmara técnica específica para o cuidado paliativo dentro do CFM. Então o CFM criou uma lei, nós vamos falar um pouco disso. Não existe uma lei na nossa Constituição ou nos códigos, eu não sou advogada, não sou da área do direito, mas eu digo que tem uma regulamentação nos conselhos de medicina e esses são os nossos guias para a boa prática, né? E os médicos e profissionais titulados. Hoje a gente tem pessoas que fazem especializações e cursos, mas na área da saúde, médicos de áreas específicas da medicina, clínica médica, medicina de família, cirurgia de cabeça e pescoço, geriatria, enfim, algumas outras especialidades estão aptos a poder prestar o título de especialistas. Em 2002, a primeira leva de geriatras, por exemplo, foi titulada, 8 colegas, e no ano seguinte foi o ano que eu pude prestar essa prova e mais em torno de 10 colegas foram titulados. Então, somos poucos, mas cada vez aumentando mais, e o olhar é que a gente regulamente ainda mais isso na nossa prática clínica. Mais uma vez, o CFM, em 2012, entra de novo com a sugestão para que o médico consiga ter a formação para entender, interpretar e autorizar que o que é dito numa diretiva antecipada de vontade seja, então, feito pela equipe de saúde. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre isso. Então, não tem legislação? Talvez não tenha legislação de forma clara na nossa lei, mas a gente tem a nossa Constituição Federal de 1988, que é um documento belíssimo, extremamente bem escrito, e no seu princípio fundamental, a gente pensa, qual que é a primeira frase da Constituição? A gente é da área da saúde, talvez nunca leu, mas não é a manutenção da vida, né? É a soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Vai se falar de vida na Constituição, o Estado zela pela nossa vida, mas lá no parágrafo 5º, alguma coisa assim mais na frente, na primeira folha da Constituição que a gente encontra, é a manutenção da dignidade da pessoa humana. Então, a vida ela tem que existir, ela tem que ser preservada e ela tem que ser digna. Não se esqueçam disso. Tá bom? E isso está na Constituição. E é nosso dever pelo Conselho Federal de Medicina. Então vamos discutir brevemente, e aí eu vou deixar um tempo para a Babi falar da parte prática da alimentação, o que são os conceitos de ortotanásia, distanásia, mistanásia e eutanásia. Nossa, parece complexo, mas vocês vão ver que não é. A ortotanásia é o cuidado que se faz no peso e na medida que um indivíduo com uma doença terminal precisa, né? É o cuidado que não se prolonga e tampouco se abrevia a vida. É o cuidado do indivíduo como um todo de forma integral, de uma forma plena, que é o que o cuidado paliativo faz. E o que infelizmente a gente ainda tem visto, mas que bom cada vez menos, é a distanásia, que é aquele tratamento sem um motivo real de cura ou melhora,
que muitas vezes invade o indivíduo sem trazer um benefício real, que a gente chama de distanásia, que é o que a gente vê eventualmente em unidades de terapia intensiva ou em unidades de cuidado crítico para pacientes que não têm possibilidade de cura. Porque se você tem possibilidade de cura, é naturalmente compreensível que você faça uma diálise, faça uma intubação orotraqueal, faça uma cirurgia. O olhar é, se você não tem possibilidade de cura e se aquele tratamento não vai te trazer benefício, talvez a invasão possa significar uma prática inadequada. A gente chama isso de distanásia. Mistanásia, por outro lado, é quando você deixa de assistir o paciente por um julgamento social, econômico, qualquer que seja, do tipo, esse paciente aqui eu acho que ele é mais simples, então eu acho que ele não merece um antibiótico. Eu vou dar o antibiótico para esse outro, que é uma pessoa aqui muito fina, muito elegante, e aí você escolhe tratar quem você acha que deve. Todos somos iguais mesmo, não só perante a Constituição, mas nós somos iguais, né? Não há diferença entre nós. Deixar de tratar um indivíduo porque você considera que ele não se beneficiaria desse cuidado, isso é abandono, isso é mistanásia. E por fim, a eutanásia. O que é a eutanásia? Eutanásia no Brasil não é autorizada, então isso é crime, né? Eutanásia é homicídio no Brasil. Mas o que significa a eutanásia? Eutanásia é quando você, diante de um paciente com uma doença terminal que causa extremo sofrimento, se vê num contexto de que o paciente em sofrimento te solicita que a vida seja abreviada, porque ele tem uma doença sem cura, uma dor tremenda, uma angústia infinita, e você, movido de extrema compaixão, ajuda esse paciente a dar cabo de sua vida, né? Isso é a eutanásia, que é um homicídio no nosso país, porque a gente não pode abreviar a vida de alguém. A gente pode cuidar do indivíduo que não tem cura para que ele faleça no dia e na hora que tiver escrito para isso. E a nossa função é dar conforto, cuidado e suporte. Abreviar esse falecimento é a eutanásia, que em alguns lugares do mundo isso é feito e autorizado, mas no Brasil a gente não faz. Então, não é sinônimo de cuidado paliativo, nem no Brasil e nem no mundo e nem em lugar nenhum. Tá? Cuidado paliativo é o cuidado no peso na medida que o indivíduo precisa e consegue, e isso é a ortotanásia. E como saber se a gente está indo bem? Eu gosto desse documento também, muitos de vocês já devem ter visto, que é um documento do The Economist, que é uma revista de economia, mostrando que os países melhores desenvolvidos têm não só qualidade de vida, mas qualidade de morte. A forma como a gente falece indica o quão bem a gente foi cuidado e como o nosso futuro foi provisionado. Vejam, a gente pode se comparar, por exemplo, em termos de qualidade de morte, a países bastante menos desenvolvidos e até países com um índice de desenvolvimento muito inferior ao nosso. E eu gosto dessa figura, né? Quando você promove o que a gente chamou de distanásia, você sustenta o insustentável, né? Essa plantinha, na verdade, tinha que ser solta para ela repousar por cima do vaso e não ser sustentada para sabe-se lá por quê. Essa foto de estudo, e é isso que a gente não tem ainda de forma robusta, mas que já estamos num caminho de melhorar a assistência à vida e à morte, tá bom? E o que a gente pode fazer afinal? Vamos fazer um panelaço e brigar com todo mundo? Não, na verdade brigar, se revoltar não vai adiantar nada. O que a gente tem que fazer é estudar, é se juntar em equipe e inspirar as pessoas a melhorarem a qualidade de cuidado. Talvez exista um preconceito em relação ao cuidado paliativo, porque a gente não se sente cuidado de doenças que têm cura, quanto mais quem não tem cura, né? A gente é tão carente de cuidado de uma forma geral que você não entende que o não ter cura é porque realmente não tem. A gente sempre acha que alguém deixou de fazer alguma coisa. Talvez é uma parte da nossa cultura, mas o que a gente tem que entender é que existem doenças que não têm cura, né? Independente de qualquer coisa. E o trabalho em equipe, ele só existe se ele for coordenado, cada um agindo de forma ativa, opinando, colocando o seu ponto de vista, sua experiência pessoal, trazendo também o olhar da família e do paciente. O cuidado tem que ser interdisciplinar, integrado e contínuo, tá bom?
Câncer, com respeito absoluto que a gente tem que ter com relação à doença, é menos difícil de entender que pode ser uma doença terminal. Faz mais parte do nosso entendimento social que câncer é uma doença terminal. Mas a gente tem que lembrar de todas as outras doenças terminais. E hoje a gente vai falar muito das demências. Se não existe renovação neuronal, se não existe transplante de cérebro, dá para entender que um indivíduo que tem uma degeneração cognitiva cerebral, ele tem uma doença que não tem cura. E é importante entender que a demência ela tem fases leves, moderadas e avançadas. E a gente indica cuidados paliativos desde o primeiro momento. Só que nesse momento de doença leve, eu posso talvez lançar mão de uma UTI no caso de uma infecção, de um tratamento intensivo, até de uma diálise por um período curto, né? Neste momento de avançar, talvez você até encaminhe para o hospital, mas a UTI já possa deixar o paciente confuso, agitado. Talvez você já não invada, não seja tão afoito no cuidado, não em relação a deixar de fazer, mas usar o peso e a medida que a doença pede para não promover mais mal do que bem. E num terceiro momento da doença em fase avançada, o olhar é de finitude mesmo. São aqueles contextos que a gente falou da finitude da doença. E aí não cabe promover o cuidado imotivado, invasivo, porque o indivíduo não responde às terapêuticas que foram prescritas. Então, fazer para dizer que está fazendo não cabe. A gente tem que fazer entendendo o momento em que a doença se encontra. E aí, nesse momento, a gente tem que entender que falta de ar, dor, lesão por pressão, pneumonias aspirativas e agitação fazem parte da finitude. Eu e a Babi, a gente trabalha juntas, a gente pega muitos casos assim, eu estou pedindo ajuda porque eu não cuidei direito do meu pai, do meu marido, do meu avô, e ele veio para cá porque ele está descuidado. O nosso olhar é mostrar para as famílias que essas alterações, falta de ar, dor, lesão por pressão, lógico que podem ser decorrência de um cuidado que ficou aquém do ideal, mas muitas vezes o cuidado ideal não consegue abraçar esses sintomas porque são sintomas de finitude das demências. Então, é importante entender a fundo cada uma das doenças para entender o que pode ser melhorado ou o que me indica que o paciente está indo. E a gente vai falar um pouquinho também na parte da alimentação. A alimentação é outra polêmica. Puxa, então, se eu estou num contexto de finitude, vamos passar uma sonda porque ele não consegue mais deglutir? Existem uma série de estudos, isso é muito estabelecido. Quando o paciente está na finitude extrema, num contexto de demência avançada, a coordenação cerebral ela já não acontece a contento. Então, não é que está faltando alimento. A gente pode pôr um alimento por tubos, por nariz, gastrostomia, enfim. A questão é que o intestino não vai absorver, o sistema imunológico não vai aproveitar o nutriente, a pele não vai receber o nutriente. Então, dietas por tubos nessa fase da vida, elas não são indicadas porque não só não melhoram, como podem piorar o quadro clínico. Mas como é que pode piorar? Eu estou alimentando, que é uma coisa de extremo amor. Dietas por tubos podem piorar no sentido de que o indivíduo tem que ficar preso para ter um tubo anexado em alguma parte do seu corpo e isso pode fazer uma lesão por pressão. Então tira todas as comidas da casa, já não preciso mais fazer feira? Não. A Babi vai mostrar que o cuidado com a cavidade oral, o trabalho da fonoterapia junto com a nutricionista são superiores a invasões. Mas tem que ser feito um trabalho cuidadoso, né? Não se deixa de alimentar, mas se alimenta com cuidado, com conforto. Então é uma dieta especial que vem da NASA? Também não é isso. É uma dieta bem prescrita do jeito certo. E isso já existe em muitos lugares. A gente só precisa começar a usar, tá bom? Esse trabalho que eu mostrei, da doutora Susan Mitchell, da Faculdade de Medicina da Harvard, mostra exatamente isso. Os pacientes que tiveram dieta por tubos, eles não morrem mais e nem morrem menos. Então, eu sempre brinco aquela história, você vai visitar sua tia-avó de 103 anos e vê que ela está com uma sonda no nariz e fala, ai meu Deus, agora ela não vai morrer nunca mais. Ela vai falecer porque ninguém é para sempre. A dieta não aumenta nem diminui tempo de vida, mas a dieta pode trazer alguns danos, né? Então a gente tem uma série de artigos mostrando que a nutrição por tubos na finitude, ela pode muitas vezes promover danos, fazer evidência de danos. Então esse aqui é um caso que eu e a Babi tivemos em comum há muitos anos, né, Babi? Que é uma paciente que estava contida, né, com uma síndrome demencial e acho que o corpo fala por si em relação às lesões por pressão, porque ela precisava ficar deitada
por uma dieta por tubo que não era mais absorvida. Analogia como um computador. O hardware, a caixa ali do computador, não está funcionando direito. Não vai adiantar trocar o mouse, trocar o teclado, trocar a tela do computador, né? O cérebro já não funciona a contento. Então, a gente tem que fazer o cuidado no peso e na medida para esse contexto de saúde. O câncer, a gente entende de forma mais fluida que é uma doença muito catabólica, o indivíduo perde peso, faz citocinas inflamatórias, mobiliza a gordura que é armazenada quando com saúde. Então, é mais fácil de entender que o indivíduo, num contexto de finitude nas neoplasias, perde o apetite, tem sensação de saciedade precoce e ele tem uma coisa que muitas vezes acontece, o paciente com câncer não perde a voz. Então, ele fala, não, Babi, eu hoje não queria comer porque eu estou enjoado. E a gente respeita porque entende a finitude. Mas e os doentes crônicos? Os pacientes com demência que não conseguem mais se expressar, um paciente com uma insuficiência cardíaca muito frágil que não consegue mais se expressar, um paciente com doença pulmonar crônica, a gente tem que ser a voz deles porque eles têm igualmente doenças terminais. Da mesma forma, a desidratação. Quando a gente coloca um sorinho, ele não vai comer, então a gente coloca um sorinho. A gente acha que está fazendo um bem enorme, até acalanta o nosso coração. Não, ele está sem comida, mas ele está com um sorinho. Na verdade, a hidratação, na finitude extrema, não é no dia que eu descobri o diagnóstico da doença e vou tentar quimioterapia, radioterapia, mas no contexto da finitude, do processo ativo de morte, quando você hidrata demais o paciente, coloca soro demais no paciente, você promove desconforto. Então, nós estamos nessa mesa entre mulheres, muitas estão assistindo, mas os homens têm irmãs, têm mães, têm esposas, enfim. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente vai menstruar e fica mais inchado, é um mal-estar horrível, a gente não se sente bem inchado. Todo mundo se sente mais confortável quando está mais sequinho. Homens e mulheres, é que mulher o corpo muda muito em um mês, então a gente consegue sentir o que eu estou falando. O paciente na finitude extrema também. Se você hidrata demais um indivíduo que está em finitude, o rim pode não trabalhar contento e ele não consegue eliminar aquele fluido. E ele pode fazer um edema pulmonar, uma anasarca, um edema generalizado. Então, hidratar um paciente na finitude extrema parece muito correto, mas pode ser perigoso. E tem uma coisa incrível, quase poética, mas muito científica, que é o jejum da finitude. Quando o nosso organismo entra num processo de jejum prolongado, nós temos uma proteção natural de fazer com que tecido de proteína e gordura sejam transformados em glicose, porque o nosso cérebro, o nosso coração, para fazer energia, para fazer ATP dentro da mitocôndria, a gente precisa de glicose. Como o paciente está em jejum e não está ingerindo glicose, essa glicose termina na corrente sanguínea e eu uso músculo e gordura para fazer o que a gente chama de neoglicogênese, uma molécula semelhante à glicose. Esse processo de neoglicogênese deixa o nosso sangue um pouquinho ácido. E essa acidez sanguínea, ela tem um efeito de morfina, opioide-like no sistema nervoso central. Então, o jejum da finitude extrema, ele é analgésico, ele abraça o paciente no sentido de deixá-lo confortável para essa passagem. E quando a gente entra com um sorinho que não faz mal, uma glicose que não faz mal, a gente está quebrando um processo fisiológico de finitude. Então vejam, não é que nenhum paciente deve ser alimentado e hidratado, absolutamente. Se eu faço uma leitura técnica objetiva de finitude extrema, o jejum da finitude ele é recomendável e quebrar esse jejum também significa uma prática. E a gente não deve falar isso quando a finitude extrema chegar. A gente tem que falar quando o paciente ainda está bem, que a família consegue compreender, para que quando isso acontecer, a gente empodere as famílias e os pacientes em relação a isso. E aí eles vão falar, doutora, chegou aquela fase em que o jejum promove a analgesia e a gente vai deixá-lo confortável, não é? E você vai falar, isso não é abandono, isso é a gestão do paciente entender a doença. E aí trabalhar com suporte científico e, portanto, sem medo. Tá bom? Paliativo também não é só fazer acesso subcutâneo ou não fazer acessos, é conhecer cada um dos acessos e entender por que a via endovenosa é mais interessante para uma dor aguda, por que a via oral é mais segura para uma dor crônica, e isso a gente vai falar também na aula de medicamentos, mas é entender que
todas as vias de administração são importantes e não só a via subcutânea, como algumas pessoas pensam, mas a via subcutânea é muito importante no cuidado paliativo. É entender que cada medicação tem um mecanismo de ação e que tem drogas que vão ser sempre apropriadas até o último segundo de vida e tem drogas que eu posso tirar. Então, uma medicação para queda de cabelo de uma senhora com Alzheimer avançado pode não ser mais adequada naquele momento e é um comprimido a menos, mas uma medicação para dor eu tenho que manter até o último segundo. Então, é entender o mecanismo de cada uma das drogas e daí provisionar o que pode ser retirado e o que não pode. Tem coisas que não podem, que às vezes são retiradas de forma inadvertida. Então, é conhecer muito bem cada um dos processos. E por fim, é ter a clareza absoluta, serenidade, firmeza e convicção de que paliar alguém não mata ninguém, né? Esse estudo clássico do New England Journal of Medicine, que é um grande jornal americano de medicina e saúde, ele fala exatamente disso. O cuidado paliativo, no início do tratamento, quando ele é instituído, ele não só não promove mais óbitos, como pode fazer o indivíduo viver mais. Então, nesse estudo, os indivíduos que foram acompanhados de forma paliativa precoce foram menos invadidos, menos manipulados e, portanto, puderam viver mais e com mais qualidade. A gente vai falecer no dia que a gente tiver que falecer. E a medicina tem que estar do nosso lado e não contra nós, né? Que o sintoma bem paliado diminui sofrimento, a gente sabe. Mas poucos acreditam que, às vezes, quando se palia, pode-se viver mais, mas com mais qualidade, tá bom? A dica é estudar sempre, estudar muito. A literatura existe no mundo inteiro e no Brasil a gente continua a produzir. Eu convido vocês a entrarem no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Todos esses manuais foram feitos com muito carinho pela nossa comissão permanente de cuidados paliativos e são totalmente de graça no site. Outros manuais virão, então a gente continua a estudar isso e eu queria que vocês se encantassem com o que é a medicina que deveria ser feita em qualquer contexto, né? Que é a medicina olhando o indivíduo e ao cuidado de saúde olhando o indivíduo e não a doença, que a gente fala muito, mas às vezes pratica pouco. E agora eu vou convidar a Babi para falar de alimentação. Obrigada a todos, depois a gente volta a conversar. Obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite da equipe do Avante Helping Care para a gente explanar um pouquinho sobre a alimentação nesse contexto, né? A gente tem bastante dúvida, às vezes é até um pouco angustiante, mas espero que a prática seja bastante esclarecedora para vocês. Então, alimentar, a gente sabe que tem um significado muito mais amplo. Ela significa tanto afeto quanto proteção desde o início da vida. Ela engloba a relação com o outro, é uma forma de socialização, ela é bastante rica e prazerosa. Hoje parece que até a gastronomia está em voga, né? O quanto a socialização, o quanto a alimentação promove essa socialização. Esse artigo é um estudo qualitativo que ele fala com umas entrevistas com pacientes e cuidadores da questão oncológica, né? A pergunta, as respostas mais evidentes com relação a esse artigo é: se não comer, não pode viver. Concluindo que alimentar está totalmente atrelado à vida, ele é fundamental ao seu valor cultural, social, tem bastante significado simbólico e tem uma grande carga emocional, que a gente pode pensar que isso impacta bastante nas decisões dos cuidados paliativos. Então, todo ser humano a gente sabe que precisa se nutrir, precisa se hidratar para viver. Tá tudo bem quando a pessoa consegue comer adequadamente, ainda tem os seus desejos, as suas vontades, né? Consegue atingir as necessidades nutricionais, porém os problemas surgem quando esse paciente não consegue, ou essa pessoa não consegue mais comer ou beber o suficiente para se nutrir ou para se hidratar. Então, eu trago aqui para vocês essa publicação da Organização Mundial de Saúde, que é um atlas global de cuidados paliativos e cuidados de final de vida, onde a gente percebe que os pacientes ou as pessoas que mais precisam de cuidados paliativos são os adultos 60+, e dentro desse gráfico aqui a gente consegue observar que os adultos 60+, que mais precisam de cuidados paliativos são aqueles acometidos das síndromes demenciais ou das doenças de Alzheimer, da doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que tem um desfecho até bastante parecido
E por que a gente vai falar mais sobre as demências hoje? Ficou bastante evidente nas aulas anteriores a questão do envelhecimento populacional, o quanto isso está bastante divulgado. Os cuidados paliativos é bastante prevalente na população idosa. Como a doutora Bia mesma falou, são pacientes que não têm voz, então eles não conseguem expressar os seus desejos, as suas vontades, então eu acho que o cuidado fica um pouco mais angustiante, então eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre as síndromes demenciais. Brevemente, o que é uma demência? É uma síndrome clínica caracterizada por um comprometimento cognitivo global, um declínio de memória e pelo menos algum outro domínio cognitivo. Então, as perdas de habilidades funcionais e, em muitos casos, os distúrbios comportamentais e psiquiátricos é o desfecho da demência. E para ficar bem claro que não é normal no envelhecimento saudável. É uma condição totalmente devastadora que leva à dependência e à morte. Então, para vocês se aprofundarem um pouco mais com relação às síndromes demenciais, convido vocês, no dia 14, vai ter uma aula sobre as síndromes demenciais com a doutora Cibele, com a Cleofa Toniolo, que vai ser bastante importante, vai se aprofundar bem nessas questões. Então, vamos falar um pouquinho dos principais problemas que a gente vai encontrar nesse público. A anorexia, a perda de peso, a perda da funcionalidade, da autonomia desse paciente, alterações comportamentais, alteração de cavidade oral, a desidratação e a disfagia. Então, os objetivos principais da intervenção nutricional, eu deixei até em destaque aqui, que é a gente deixar a alimentação de forma mais prazerosa e segura possível, retardar ao máximo os processos de perda ponderal, porque a gente vai olhar mais para frente que é fato essa perda, dar apoio à equipe multiprofissional, então as avaliações nutricionais, dar suporte para a equipe, isso é muito importante, e manter a capacidade funcional e autonomia desse paciente. Então, a avaliação nutricional, a gente vai utilizar os protocolos, os parâmetros clássicos, porém, o que a gente nunca pode esquecer, a gente tem que ter a compreensão clara dessa doença de base, qual é o desfecho dela. A anamnese, ela tem que se dedicar a respeito à biografia do paciente. E na antropometria, o que é importante a gente lembrar? Os fatores confundidores são bastante presentes nesses pacientes. Então, edemas, contraturas, atrofias, sequelas, inclusive excessos de pele, isso acontece bastante. Então, a gente tem que comparar sempre o paciente com ele mesmo. Então, isso é o nosso parâmetro principal, é a gente comparar ele com ele mesmo. É muito comum nos momentos de avaliação nutricional a agitação, o medo de cair, não reconhecer a balança, não reconhecer os instrumentos de avaliação. Eu trouxe o exemplo dessa balança, que ela é bem comum, principalmente quem faz avaliação domiciliar, porque ela é mais portátil, então a gente consegue levar. Só que qual é o fator mais estressor para esse paciente quando faz avaliação com uma balancinha dessa? Por exemplo, é uma balança transparente, é do chão, ele tem receio de levantar o pé, tem medo de cair, ou a gente pode até levar a uma queda mesmo esse paciente, porque ele não tem equilíbrio suficiente para subir nessa balança. Então, o que é mais importante? A gente saber que qualquer tipo de instrumento de avaliação nutricional que possa gerar risco, ou qualquer tipo de desconforto físico, emocional, ele deve ser evitado para o paciente. Então, uma característica clínica proeminente nas síndromes demenciais é a perda de peso. Consequentemente, isso leva a uma perda de massa muscular e também, consequentemente, o declínio da funcionalidade e a fragilidade, o que aumenta o risco da morbidade, da mortalidade dos idosos, o que isso faz com que acelera a progressão dessa doença. O câncer, a gente já sabe que é uma doença catabólica por si só. As demências a gente ainda tem muita angústia, não tem certeza que essa perda de peso é normal e aí faz parte do curso clínico. Esse estudo é um estudo que ele se chama 1066, é um estudo que ele é do Reino Unido, ele é multicêntrico, é sobre envelhecimento e as síndromes demenciais. Ele lembra muito o Projeto SAB, ele envolve 17 mil idosos em diversos países e esse é um pedacinho do estudo que eles chegaram à conclusão que a associação entre a demência e a perda de peso vai aumentando através da severidade da demência. Então, quanto mais severa a doença,
piora o estado nutricional desse paciente. Então eu trouxe aqui para vocês entenderem o ciclo vicioso que existe da desnutrição e a síndrome demencial. Então a gente tem a questão da demência, onde há um declínio cognitivo, associado às mudanças relacionadas à idade e às doenças, né? Onde há uma baixa ingestão, o aumento das necessidades nutricionais, isso leva, consequentemente, a uma deficiência nutricional, uma perda de peso, o que leva à fragilidade, sarcopenia e o que piora o estado cognitivo também, e isso vira um ciclo vicioso dentro das demências, enfim. O objetivo da terapia nutricional, obviamente, varia de acordo com a fase da doença e com as comorbidades associadas. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, a preferência é sempre via oral, a gente vai utilizar sempre as fórmulas de bolso, lembrando que as suplementações a gente inicia dependendo do estágio da demência, quando essa ingestão já está abaixo de 75% em até 5 dias. E lembrando que em final de vida, a gente tem que levar em consideração a tolerância e os sintomas que esse paciente tem no momento. Então, a terapia tem que proporcionar, além da ingestão adequada, a segurança e o conforto para aumentar essa qualidade de vida. E essa decisão ela sempre tem que ser tomada em conjunto, considerando os familiares, os cuidadores, a equipe, a autonomia desse paciente, principalmente a evolução da doença. Eu traduzi e trouxe uma planilha, um esqueminha para vocês entenderem um pouquinho com relação aos estágios e o que acontece com os problemas alimentares em cada um dos estágios. Então, no estágio pré-clínico, ou na fase leve da síndrome demencial, já ocorre uma disfunção de olfato e paladar. De leve para moderado, a gente já tem um déficit de atenção, então esse paciente não consegue focar na hora da alimentação. Um déficit de função executiva, ou seja, esse paciente não consegue comprar o próprio alimento, preparar a comida, seguir uma linha de raciocínio dentro da receita. A habilidade de tomada de decisão é bastante prejudicada, então esse paciente come um pouco mais devagar, tem uma diminuição da ingestão desse alimento. Da parte mais para moderada, para severa, tem a questão da dispraxia, que é um distúrbio de coordenação. Então, esse paciente, para pegar a comida no garfo, levar até a boca, tem uma dificuldade muito grande de cortar os alimentos. A agnosia já é uma perda de habilidade de reconhecer objetos. Não sabe que garfo é garfo, colher é colher, prato é prato, o que não é alimento, o que é alimento. Então, isso já é bastante complicado nessa fase da doença. Os problemas comportamentais, paciente perambulador, não para de andar, não consegue sentar à mesa, ficar junto de alguém, então tem bastante agitação. Enfim, na fase severa da doença já há uma recusa alimentar. Esqueci de falar, tem a disfagia também da moderada, porém já a disfagia ela pode ocorrer em todas as fases, porém ela é mais acentuada na fase moderada para severa. Na severa já ocorre a recusa alimentar. Bom, então a gente viu, né, que há bastante complicação nas questões alimentares e que a nutricionista não pode se sentir só nesse momento e nem também achar que é só ela que vai tratar de todos esses problemas. Então, por isso que a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, coesa, que fale a mesma língua, que tenha os mesmos princípios, e que a gente esteja atrelado a esses cuidados com os cuidadores, com a família, e a gente vê também a rede de suporte desse paciente. Então, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente um estudo que a gente fez dentro da instituição de longa permanência, falando com relação ao padrão de aceitação alimentar dos pacientes que lá viviam. A gente chegou a uma conclusão, vou passar diretamente para a conclusão, que depois eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor, é que os distúrbios de comportamento, seguindo das dificuldades de manejo de utensílios, promovem um grande impacto na aceitação alimentar dos pacientes com as síndromes demenciais. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é um pedacinho de um dos pacientes. É um paciente que faz uso de dieta geral, né? A gente sabe que a dieta geral dentro de uma instituição, ela é um pouco mais abrandada, mas dieta geral, enfim. A aceitação dela foi 100% para suco e sobremesa, ou seja, os pacientes nessa fase adoram doces, açúcares, tudo que é mais doce. O restante foi uma aceitação parcial. Ela precisava de 100% de auxílio da ingestão, então as dificuldades maiores que a gente encontrou nessa paciente foi o comportamento,
a mastigação, a deglutição, a orientação e manejo de utensílios. Ela demorou mais de 60 minutos para se alimentar, então a gente observa que isso dentro de uma equipe é bem complicada. O local era na cadeira, ela estava sentadinha numa cadeira, provavelmente porque ela não conseguia ficar junto ao refeitório dos pacientes. Então, a gente observou que sempre tinha que lembrar de finalizar a mastigação, a deglutição. Teve um fator também que provavelmente foi distrator para ela, a filha veio visitá-la bem naquele momento, ela tossia, cantava e depois se recusava a comer. Pediu para que o prato fosse tirado da frente e ela não tinha firmeza para segurar a colher e levar à boca. Então, a gente observa, né, que ainda sobrou bastante coisa no prato, geralmente são as fibras, depois a gente vai falar um pouquinho disso, e comeu até que parcialmente a proteína, vamos dizer assim, né? Mas deu para perceber que todos esses distúrbios podem acarretar numa péssima aceitação da alimentação do paciente. Então vamos falar um pouquinho dessa questão do comportamento, né? Será que a medicação está adequada? Então é bastante importante a gente não se sentir só, como eu falei anteriormente, pedir o auxílio da equipe médica, pedir o auxílio até de um diário, quem sabe comportamental desses pacientes, com a enfermagem ou com quem está em casa, com um familiar, qual é o momento de agitação, o que será que está acontecendo? É muito importante esses passos aqui que eu vou falar para vocês. Eu sempre brinco com os cuidadores nas aulas de cuidadores, que parece quase um mantra. A gente sempre tem que falar esses passos para os pacientes, porque eles esquecem que ele tem que abrir a boca, mastigar e engolir. E o cuidador sempre tem que dar uma olhadinha lá, ver se engoliu mesmo, se não tem nada em cavidade oral. Falta de concentração, falar os passos, retirar os objetos da mesa, deixar o ambiente bastante clean, porque como ele não tem concentração, ele vai lá tentar pegar o bichinho do jogo americano, né? Se ele está muito agitado, tentar ver se ele comendo sozinho, desligando a TV, se esse ambiente estiver mais tranquilo, se ele não consegue se alimentar um pouco melhor. Então são tentativas. A velocidade, então se ele está comendo muito devagar, diminuir o tamanho do utensílio, lembrar os passos, se ele está comendo também muito rápido ou devagar, a gente tem que falar, abre a boca, mastiga, engole, né? O cuidador comer primeiro quando esse paciente come muito devagar, porque o que acaba acontecendo? Às vezes o cuidador, ele está faminto também, então esse paciente demora 60 minutos para se alimentar e quem é? Vamos e convenhamos, quem é que com fome tem paciência, né, para ofertar dieta para um paciente que está necessitando naquele momento. Outra frase praxe, eu ainda não comi, ainda não almocei, você vai me matar de fome. Então talvez a gente dá pedacinhos de fruta até a hora do almoço ou até a hora, né, que esse paciente for comer novamente, ou então a gente entra, contextualiza, não, come esse pedacinho de fruta até a hora que sai o almoço. Se ele cospe os alimentos, a gente verificar a mastigação, a deglutição, como tá, se os horários não estão muito acavalados, se esse paciente ainda não está saciado. E se ele come em pequenas quantidades, a gente melhorar o fracionamento e concentrar as calorias. Então, uma dica muito importante é a contextualização. Esse paciente com síndrome demencial, ele vai falar muito com relação a pessoas que já faleceram, ele vai falar do pai, da mãe, meu pai vem me buscar, onde está meu pai, enfim. Então, talvez a gente usar essas, vamos dizer assim, entrar no mundo desse paciente e utilizar como, olha o que a sua mãe fez, olha o que o seu pai fez. A gente consegue bastante resultado com isso. Então, aqui também eu trago um posicionamento da American Dietetic Association. Em 2005, ela publicou que a importância da liberação de prescrição dietética e o quanto isso melhora o estado nutricional e qualidade de vida nesses pacientes que são institucionalizados. Já a ESPEN, em 2015, dentro do guideline, por conta do alto risco de prevalência de desnutrição dos pacientes com demência e os efeitos avassaladores que uma dieta restrita para um paciente desnutrido pode acarretar, ela orienta que a gente deve evitar restrições alimentares em idosos com demência. Então, isso também é bastante controverso, é bastante polêmico e a gente precisa pensar com mais clareza o que a gente vai restringir desses pacientes. Então, quando que a gente tem que pensar em restrição? Os pacientes renais, porém, a gente tem que pensar no risco-benefício que esse paciente vai ter. Eu faço restrição proteica, esse paciente fica mais sarcopênico, piora a questão cognitiva. Será que eu vou piorar tanto o rim dele assim? Será que ele faz uma ingestão tão alta de proteína? O que a gente
tem que ponderar. As intolerâncias e as alergias, obviamente, que isso vai trazer um risco muito grande para esse paciente. A aversão a algum tipo de alimento, pensando na biografia do paciente, cultura. Então, o paciente é vegetariano, será que esse é o momento de eu introduzir uma carne bovina, né? A religião. E para a gente refletir um pouquinho, será que paciente obeso, diabético, dislipidêmico, eu faço uma restrição alimentar? Será que esse é o momento? Então, a gente tem que pensar na liberação. Porém, a gente tem que fazer uma liberação segura, lembrando das principais questões desses pacientes. O conforto e a segurança. Então, por exemplo, o paciente, o familiar chega falando, mas o papai e a mamãe amavam uma farofa, amavam paçoca, enfim, as coisas que mais são super arriscadas de dar para os pacientes, que eles têm um risco muito grande de aspirar, por exemplo. Então, será que a gente adaptando essas consistências, fazendo de uma forma diferente, mas trazendo esse conforto, essa memória afetiva, não seria bacana também? Então, a gente pode tentar fazer, porém de uma forma diferente para esses pacientes. Algumas outras ferramentas e soluções que a gente tem no nosso dia a dia é a questão dos finger foods, que são aqueles alimentos que a gente pega com as mãos, né? Então, como o paciente tem dificuldade no manejo de utensílios, a gente dá essa alimentação de uma forma que ele possa pegar e comer do jeito que ele achar melhor ou que ele conseguir. Os conceitos de comfort food, que são os alimentos que trazem uma memória afetiva, os alimentos fortificados, a gastrostomia, o quanto a gente pode utilizar na questão do empratamento, de cores, de aromas, né, de saborizadores no alimento do paciente. As questões de snacks nutritivos, ou seja, lanches nutritivos nos intervalos das refeições. E o importante da gente lembrar das consistências, que a gente pode dar as consistências de forma separada, não fazer o batidão, né, igual a gente chama, colocar arroz, feijão, tudo misturado, porque tem gosto do quê? De almoço? De jantar, do que tem gosto. Então, talvez da gente lembrar dessa dignidade, como a doutora Bia falou, porque ninguém gostaria de comer todos os dias a mesma coisa e da mesma forma. Então, algumas condutas, rapidamente eu vou passar para vocês, isso vai estar disponível depois para vocês visualizarem. Então, assim, o fracionamento aumente, deixe mais, vamos dizer assim, menor tempo. A cada 2 horas você vai ofertando a alimentação para esse paciente. É importante estabelecer uma rotina alimentar. Então, isso é importante não só por conta da nutrição em si, mas também, quem sabe, esse horário não é um momento de talvez deixar esse paciente orientado. Ele sabe que é a hora do almoço, porque ele está indo para o refeitório, porque ele está indo para a sala de jantar e assim por diante. Aumento de densidade calórica, ou seja, a gente consegue aumentar a caloria, aumentar nutrientes em um volume menor. Então, a gente utiliza azeite, açúcar, mel, leite condensado, leite em pó, os cereais, as farinhas de castanhas, o creme de leite e assim por diante. A gente fazer com que esse paciente tenha maior acesso a lanches ou a alimentos, para não ficar tão longe para ele, porque ele tem uma mobilidade pior. As suplementações, a gente utiliza receitas para preparos de suplementos, para não ficar na mesmice, todos os dias consumir a mesma forma de suplementação. E a gente lembrar das estratégias de hidratação, o quanto é importante. Água, suco, chá, água aromatizada, milkshake. Eu coloquei o refrigerante como interrogação, lembrando das restrições alimentares. Será que esse é o momento da gente também fazer restrição de refrigerante? Porque ele precisa de uma dieta saudável. Obviamente que não precisamos colocar refrigerante em 3, 4 vezes ao dia. Porém, se era uma preferência do paciente, a gente não tem por que não colocar. Então, a gente vai falar um pouquinho de alteração de cavidade oral, vou ser um pouquinho breve até por conta do horário. Então, assim, monilise é muito comum nesses pacientes, né? Então, a gente tem que verificar a higienização de prótese, adaptar as temperaturas, as consistências. Tem que tomar cuidado com os alimentos mais agressivos na mucosa oral. Se esse paciente está com problema de mastigação, encaminhar para um tratamento dentário, se for necessário, ou os pacientes que são edêntulos, tem que olhar a boca, ver como tá, se não tem nenhuma lesão, né? A adaptação das próteses, dependendo do estágio da demência, senão vai ser um fator estressor maior ainda para esse paciente, uma adaptação de uma prótese numa demência em fase moderada, seria um objeto a mais na boca dele, né? Adaptar as consistências também por conta da mastigação, a gente sabe que o paciente não vai conseguir comer um bife,
Se o paciente tem uma alteração de paladar, verificar as preferências, como eu falei anteriormente, utilizar ervas, especiarias e essências também auxilia. A saburra, que é como se fosse um filme que recobre a parte da língua, que além de deixar a boca mais contaminada e aumenta o risco de pneumonias, a estratégia de via oral, de higienização oral é muito importante, que é muito difícil nesses pacientes, eles não deixam, então é bem difícil. O raspador de língua também é uma boa estratégia e utilizar um enxaguante bucal também. A xerostomia é quando a gente tem uma diminuição do fluxo salivar, isso pode ser até mesmo por conta do contexto neurológico desse paciente ou por conta de alguma medicação que ele faz uso, tem um ressecamento, então fica desconfortável a alimentação para esse paciente, ele também tem o risco de broncoaspirar. Então, o que a gente pode utilizar? Os alimentos um pouco mais cítricos, e agora a gente tem os pós para preparos de bebida, que aumenta a salivação, o fluxo salivar, né? Utilizar os alimentos mais úmidos, como cremes, molhos, pequenos goles de líquidos, e dependendo da fase da demência, a gente pode utilizar uma gaze úmida. Os sintomas intestinais, a gente vai utilizar as condutas clássicas. Então, dieta sem resíduo para diarreia, dieta laxativa para obstipação. Porém, o que eu quero focar mais é na obstipação, porque esses pacientes, eles fazem um consumo baixíssimo de fibras, fazem um consumo baixo de água, então, porque a gente sabe que a hidratação desse paciente é muito complexa. E eles têm o imobilismo, então tudo isso piora muito a questão intestinal ou a evacuação desse paciente. Então é importantíssimo a gente estar coesa com a equipe, não só o consumo das fibras e de tudo aquilo que a gente já sabe nas condutas clássicas, porém a gente sabe que às vezes pode ser necessário o uso de medicação, porque a obstipação pode piorar muito o comportamento, e se faz muitos dias que esse paciente não evacua, ele não vai comer direito. A disfagia, né, ela é de altíssima prevalência, ela é super subdiagnosticada, principalmente por conta da sarcopenia, porque é uma perda de peso e principalmente a perda de massa muscular é importantíssima, e a perda de massa muscular não é só na panturrilha, é no corpo todo e principalmente nessa região orofaríngea. Então, o trabalho em conjunto com o fonoaudiólogo é de extrema importância. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a aspiração silente, que já foi abordado na aula anterior da Bia e da Luciana. Então, convido vocês, se vocês tiverem mais dúvidas com relação a isso, de vocês assistirem essa aula, que foi bastante bacana. Para falar também um pouquinho, vou trazer uma revisão sistemática aqui para vocês verem, que a disfagia ocorre em vários tipos e vários estágios da demência, vários tipos de demência em vários estágios. Então, o uso de gastrostomia em demência avançada, esse estudo não mostrou nenhum benefício em relação aos resultados de sobrevida, ou seja, não teve muita vantagem em pacientes com uma síndrome demencial. Então, já que a gente falou um pouquinho de gastrostomia, a gente vai falar da nutrição artificial, onde há vantagens e desvantagens, né? Há fornecimento de nutrientes, hidratação e medicação, diminuição de perda ponderal, a gente melhora ou mantém a capacidade funcional desse paciente, o conforto para o familiar, né, para o cuidador, a gente vê muito, mas não vai dar nada para comer, né, aquela coisa toda. Mas raramente aumenta a sobrevivência. Então, os estudos são bastante escassos, contraditórios e não tem muita evidência científica em grandes vantagens nesse público. Já as desvantagens, elas causam falsas expectativas, então esse paciente não vai ter uma vida prolongada por conta disso. Os custos são extremamente elevados, os problemas com os dispositivos, com bomba de infusão ou com os próprios tubos, né? A limitação de mobilidade durante essa infusão, o paciente fica mais limitado ou restrito. A intercorrência com as estomas, né, com a própria abertura, com as sondas, isso pode causar também uma pneumonia aspirativa, o paciente sacando a sonda, né, os sintomas gastrointestinais. Então, a nutrição artificial raramente contribui para uma melhora de qualidade de vida. Então, a gente chegou, a demência avançou. Os problemas nutricionais se agravaram. Será que a gente precisa dessa terapia nutricional artificial? Então, eu vou trazer para vocês o que a Sociedade Europeia, uma revisão sistemática da Cochrane, pode falar para a gente. Então, esse guideline de nutrição em demências da ESPEN
ela diz que não recomenda a iniciação de alimentação por tubo em pacientes com demência severa e o grau de evidência é alto. Então a gente já tem bastante, vamos dizer, conteúdo para dizer que não, vamos dizer assim, que a gente não traz um benefício significativo para os pacientes, a gente fazer uma introdução de sonda. Tá? Já essa revisão sistemática da Cochrane fala que mesmo que tenha um grande número de intervenções desse tipo num paciente com demência severa, não foi evidenciado que houve melhora da demência, ou sobrevivência, ou qualidade de vida, ou de nutrição, ou de melhora de úlcera por pressão, melhora de funcionalidade ou comportamento se utilizar esse tipo de alimentação. Então, na maioria dos casos, a alimentação via oral ofertada de forma cuidadosa, de acordo com as necessidades, as capacidades individuais desse paciente, ou seja, aquele comfort feeding, é a melhor alternativa. Para a gente só corroborar mais uma vez, então a doutora Bia trouxe o mesmo estudo, então estamos falando a mesma língua. Então, a pneumonia, os episódios de febre, os problemas alimentares são complicações frequentes nesses pacientes com demência avançada. Os sintomas são bastante angustiantes e as intervenções invasivas são comuns. Os pacientes com responsáveis ou com cuidadores, né, que têm uma compreensão clara do prognóstico, do curso clínico da doença, também recebem menos agressividade nesses cuidados perto do final de vida. Então, para a gente concluir, a gente precisa ter um entendimento claro dessa doença, qual é a evolução dela. A gente precisa compreender os desejos, as aceitações, a tolerância desse paciente. A atenção é sempre redobrada com relação à segurança, isso é muito importante. As metas têm que ser reais, as expectativas com o pé no chão, como a Bia falou. E a educação e orientação de familiares, cuidadores e gestores em saúde também é nosso papel. Então, é um grande desafio, não temos dúvida nenhuma disso. Mas isso é muito importante para o cuidado, para o manejo mais adequado desse paciente e mais ético. Muito obrigada. Bom, Babi, doutora Bia, obrigada, né, pela excelente palestra. Acho que é incrível a forma como vocês tratam com respeito, com suavidade e com tanta ciência esse momento tão delicado que é o momento da terminalidade, né? Nós tivemos muitas perguntas aqui, temos muitas pessoas conectadas. Eu quero inclusive aproveitar e agradecer as paliativistas da Procare, a equipe do Melhor em Casa de Mineiros do estado de Goiás, a Joyce da FJN de Juazeiro do Norte, a Aline do Rio de Janeiro, a Aparecida e Michele da Faculdade de Vitória no Espírito Santo, o Vitor, enfermeiro de Goiânia. Enfim, Brasil inteiro que esteve aí conectado com a gente, obrigada. E agora a gente vai abrir 10 minutinhos para perguntas, tá? Eu vou começar com uma pergunta para a doutora Bia. Quem fez essa pergunta foi o Tomás Nunes Aquino, aqui de São Paulo. E ele pergunta, por que na nossa realidade de orientação médica, a respeito da indicação de uma via alternativa de nutrição nas demências avançadas, é tão diferente do que é recomendado pelas evidências e recomendações científicas? Ei, Tomás, fico feliz que você está assistindo. O Tomás é um amigo geriatra e paliativista e eu acho que ele perguntou, na verdade, para colocar isso na mesa, porque eu sei que ele já sabe a resposta e eu sei que o Tomás fez uma pergunta para você também, Babi. Na verdade, o nosso desafio, Tomás e todos, ainda é cultural, né? Faz parte da nossa cultura a angústia em relação ao não tratamento como sendo algo que deixa de ser feito na população como um todo. Então, quando você propõe um não tratamento para um indivíduo que não se sentiu tratado em
outros momentos, ele vai ter uma leitura de ausência de cuidado e não de um cuidado proporcional. Então, eu entendo que seja cultural e eu entendo que essa mudança tem que partir da equipe de saúde, no sentido de assistir os indivíduos durante todo o processo de doença. É óbvio que isso é o ideal e que está muito longe de ser o real. Quando os pacientes te procuram e nos procuram, já muitas vezes é num contexto de terminalidade. Mas quando se tem vínculo, e esse vínculo é construído com o trabalho e a relação ao longo dos meses e eventualmente anos, é muito difícil de encontrar dificuldade em não invadir, porque o indivíduo conhece o teu envolvimento científico, conhece a tua capacidade de fazer esse julgamento clínico, crítico, e daí confia no cuidado. E o Tomás perguntou também sobre os pacientes que têm gastrostomia, Babi, que eu estava ali olhando de rabo de olho. Se os pacientes que usam gastro, enfim, como não prescrever se eles já estão usando? E a gente discute isso tanto, né? Você quer falar um pouquinho sobre? Bom, na verdade, assim, obviamente que a gente vai observar como é que está a ingestão desse paciente, então a gente verificar, ter um mapa de aceitação é muito importante. E se esse paciente tem um treino com fonoaudiólogo, a gente consegue passar uma dieta de conforto a princípio. Então, para esse paciente melhorar a questão de deglutição, se ele tem uma gastro, a gente já teve experiências de sucesso de pacientes que fazem uso de gastrostomia e no final de tudo ele conseguir comer via oral. Então, a gente precisa muito desse trabalho coeso com a equipe da fonoaudiologia, onde a gente consegue uma dieta de conforto a princípio e depois vai evoluindo a alimentação e então a gente consegue ter aí, vamos dizer assim, um sucesso, mas isso depende muito não só do paciente, mas desse treino. E às vezes a gente mantém a via alternativa, uma gastrostomia, para medicação eventualmente, né? Medicação para controle de sintomas, e aí deixa a cavidade oral para alimentação de conforto. Agora tem casos, eu sei que tem um monte de pergunta falando, e se a família não aceita, se a família... Tem casos em que a angústia da família é por 1000 motivos. A gente não pode achar a família está mergulhada no não saber. Não, são angústias legítimas e as angústias são sempre, na maioria das vezes, muito legítimas. Então, o que a gente tem que entender é que se para aquele indivíduo a demanda de oferta de alimentação artificial tem um sentido cultural, emocional, social, a gente ainda tem que ser responsável para evitar grandes volumes, para evitar uma dieta que possa promover muito refluxo, muito diarreia e desconforto, para escolher horários em que o indivíduo esteja assistido por um profissional de saúde, daí ele não precise ficar preso. Então, ainda que a família não concorde com a ciência, que, enfim, é o que é estabelecido, a gente tem que ter responsabilidade para não promover dano. Então, não prescrever e falar, se eles não concordam, então coloca logo aí 2000 ml da dieta XYZ. Isso pode promover desconforto e dano, e isso é uma prática. A gente tem que pensar nas metas reais, né? Metas pé no chão, aquilo que o paciente pode, né? Aquilo que ele consegue naquele momento. E é importante também o nosso olhar, a gente sempre conversar com a família. Eu lembro que a Bia fazia muitas reuniões com as famílias, então essa educação é importante sim, mas da gente ir demonstrando dentro do nosso trabalho o quanto isso pode ser proveitoso, o quanto a família tinha uma opinião a princípio e que depois eles podem mudar essa opinião vendo o benefício que ele está tendo com essa prática. Olha, de fato, essa foi uma pergunta que tivemos de várias localidades, acho que ficou respondida. Essa outra pergunta vai para a doutora Bia. Quem faz a pergunta é a Agnes de Itajuba e ela pergunta: qual é o tempo de jejum na finitude? Oi, Agnes, bem-vinda, obrigada pela tua pergunta. A resposta é que cada um tem a sua história, né? A gente já teve pacientes que ficaram sem alimentação por algumas semanas, 2, 3 semanas, e outros que com 48, 72 horas já descansaram. Então, eu não consigo te responder o tempo. Às vezes a gente assiste assim programa de televisão ou lê em revista, né, de fim de semana, X dias sem água, o indivíduo morre. Y dias sem comida, o indivíduo morre. O metabolismo do paciente na finitude extrema ele é muito lentificado. Hoje a gente estava conversando sobre uma paciente nossa que, com 99 anos, os últimos 15 anos da vida dela, ela almoçou todo dia 2 rodelas de tomate e uma banana.
E aí nenhum cientista do planeta vai me dizer que isso é suficiente. Ela não perdia peso, porque ela conseguia subir na balança, media-se panturrilha, fazia-se as medidas. Então, assim, o metabolismo de um paciente em finitude, ele é mais lentificado. Então, cada um tem a sua história. Eu não consigo te responder. Eu consigo te dizer que você vai começar a perceber os sinais da finitude quando houver aqueles sintomas que a gente colocou. Alteração de perfusão, sonolência ou agitação de uma forma mais proeminente, um ronco da finitude. Aí eu posso dizer que eu estou num contexto de finitude extrema, de últimas 48 horas. Fora isso, cada um vai contar a história deles para vocês e você vai ter, então, as suas histórias para contar. Tá certo, agora vamos para a última pergunta pelo avançar do horário. O tema é interessante e tem muita coisa aqui, acho que depois a gente pode tentar responder algumas delas, tá? E essa pergunta vai para a Babi e para a doutora Bia, vocês podem aí se revezar para responder. Quando a dieta por boca é proibida? Que momento a dieta é proibida? Olha, eu acho que quando essa dieta não vai ser mais segura para esse paciente, quando ele tem um risco muito alto de fazer uma broncoaspiração, quando esse paciente está bastante agitado ou, por exemplo, bastante prostrado, onde ele vai ter um risco grave. Então, é um momento, eu acho que de ter uma suspensão ou então no momento de finitude, como a doutora Bia falou. O olhar é esse mesmo. Quando o risco de desconforto for extremo, porque o olhar é de desconforto mesmo. A gente viu que na evolução das demências, as aspirações acontecem pela alteração cognitiva. O indivíduo aspira conteúdo de orofaringe, não é a coxa de frango do domingo. O risco, então, é quando ele estiver sonolento demais ou agitado demais, uma comida poder causar desconforto por um engasgo maior, enfim. Então, quando o indivíduo está num contexto de sonolência extrema ou agitação extrema, a gente promove cuidados com boca. Deixar a boca sempre hidratada, colocar uma postura de cabeça e orofaringe para evitar uma deglutição perigosa maior até da saliva. E aí, colocar em prescrição, ofertar dieta adaptada quando acordado ou quando sem agitação, né? Isso seria proibitivo nesse sentido. Agora, todos os outros contextos, com uma boa postura de cabeça, uma dieta com uma consistência adaptada, um fisioterapeuta, um nutricionista, um fonoaudiólogo por perto, pode ser feito até o último dia de vida, sim. Vejam, não é simples, você precisa ter uma equipe muito alinhada, mas é possível. É que o trabalho em equipe precisa existir de forma bastante clara. Bom, então agora a gente vai finalizando por aqui, mais uma vez, uma pena mesmo, porque é um tema que é tão gostoso e tão intenso, né? Mas enfim, a gente tem horário e eu quero agradecer mais uma vez vocês duas, obrigada por nos proporcionar tanto conhecimento e também agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, obrigada. Continuem ligados no Avante, temos outras aulas, outros temas bastante interessantes também. Obrigada e até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.